Irmãos, Reverendo Tito, você não quer dar uma aulinha não aqui no meu lugar? Tá de férias, né? Coisa boa. Irmãos, muito bem, olha só, deixa eu só recapitular aqui aos irmãos que não estavam ou não lembravam. Durante esse mês de julho agora, eu propus ao conselho que nós tivéssemos um mês diferente, né? Um tempo de um curso aqui, durante o mês de julho, no qual nós iremos falar sobre a teologia do culto. A teologia do culto. A teologia do culto está dentro de um grupo, né, da teologia, né, sistemática chamada eclesiologia, né, a teologia da igreja especificamente. Mas dentro da eclesiologia você tem ali a teologia do culto. Nós iremos então dar uma pincelada aqui. Claro que em 4 aulas não dá para esgotar o tema, nem falar sobre tudo, para você ter uma noção, né? No seminário a gente estuda isso por no mínimo 6 meses, uma matéria só para isso, né? Existem especializações na área, então a ideia é a gente dar só uma visão panorâmica mesmo. E eu pretendo tratar e adentrar em questões práticas, não é? Se existe uma coisa, irmãos, que divide igrejas e denominações, são temas ligados ao culto, à liturgia, a forma como nós iremos adorar a Deus. Não tenha dúvida que esse é um dos motivos pelos quais as igrejas mais se diferenciam, tanto em denominações, quanto dentro da própria denominação. Então, a ideia é a gente estudar isso, e eu pretendo trabalhar aqui, principalmente, irmãos, sobre uma perspectiva linear que eu quero que esteja em todas as aulas. É levar os irmãos a refletirem e a pensarem as diferenças que existem naquilo que é essencial, escriturístico, certo? E que deve estar presente no culto. Aquilo que nós fazemos ou adotamos porque faz parte da história e adotamos enquanto elemento histórico, reformado, presbiteriano. E dentro de uma outra divisão aí, aquilo que nós adotamos porque é circunstancial. Certo? Faz parte das circunstâncias, e com isso eu estou querendo dizer o quê? Aquilo que é circunstancial e faz parte da história e da tradição, com base no tempo, pode mudar. Certo? Com base no tempo, pode mudar, e muda, e tem mudado. Aquilo que é essencial e escriturístico é imutável. Não se muda, não se altera, certo? Tanto no que se refere à essência do que é o culto, quanto também aos elementos do culto, certo? Muito bem, tendo dito isso, eu também quero dizer o seguinte: é muito pouco provável que eu consiga, não é, dar tudo que eu coloquei aqui. Eu geralmente coloco mais coisa do que geralmente dá, né? Porque se der a gente ministra, se não a gente vai até onde dá. Mas eu quero dizer aos irmãos que eu não tenho pressa, tá? Então, eu quero deixar claro que sendo uma aula, tá bom? Os irmãos fiquem à vontade para perguntar, tirar dúvidas, participar, tá bom? Se você ficar encabulado ou for uma pergunta que você não queira fazer em público, não deixe de fazer a mim depois. Muitos irmãos têm feito isso, né? Procura o pastor depois. Pastor, não quis perguntar na hora, mas eu tenho dúvida quanto a isso, quanto àquilo outro, tá bom? Então, pergunte, participe. É importante que você faça isso. Antes da gente iniciar também, eu preciso dizer aos irmãos que nós já tratamos aqui em uma aula, ou em 2 aulas, se não me engano, naquela classe única que nós fazemos todo terceiro domingo do mês. Nós já tratamos aqui, eu já tratei aqui, do modo como a igreja reformada reagiu com mudanças ao culto, em comparação ao que era feito no catolicismo apostólico romano. Certo? Lembra dessa aula? Nesse momento, inclusive, eu apresentei aos irmãos as muitas heresias, né, que estavam acontecendo ali no século XVI, no século XV, século XVI, quando a igreja começou a se afastar e se distanciar cada vez mais, né, incluindo práticas heréticas, antibíblicas e, sobretudo, práticas humanistas, né, no culto, no que se refere à sua estética, à sensorialidade, a centralidade do homem, e de como isso mudou bruscamente com a reforma protestante. Não só com a reforma protestante, né, com os protestantes em si, mas também com os reformados.
E sim, aqui eu estou fazendo também essa diferenciação que eu já expliquei aos irmãos entre os protestantes e os reformados. Porque a ruptura entre os reformados e os protestantes também aconteceu. Um bom exemplo disso é olhar para o que foi o luteranismo nas chamadas igrejas luteranas e olhar o que foi, por exemplo, o calvinismo nas igrejas calvinistas reformadas. Você entrava ali no século XVII e até hoje em alguns cantos mais tradicionais, você entra em uma igreja luterana, você tem a impressão de estar numa igreja católica. No culto em si que acontece ali. É uma igreja protestante? É uma igreja protestante. Mas eles preservaram muita coisa ainda da tradição, da vestimenta, da forma como a coisa é apresentada, né? Os reformados, a ruptura foi muito brusca, de fato, certo? A ideia de, não só esteticamente, mas passando pela estética, né? A ideia era de ter um templo, um salão de culto, a gente vai falar sobre isso hoje. Um local simples, onde nada chama atenção, onde não há figuras, não há imagens, não há cores saltantes, pomposas, sabe? A vestimenta é simples. Esse é inclusive um período, não sei se os irmãos já viram, onde pastores passaram a usar toga. Sabem o que é toga? É tipo uma bata preta que vai do pescoço até os pés e também com até as mangas aqui cobertas, porque qual era a ideia e qual era o sentido ali? Não chamar a atenção para a roupa do pregador. Não que você fique olhando, olha lá, o botão da camisa do pastor está estourando, a barriga dele está grande. Não que vocês fiquem olhando isso, vocês não olham isso. Olha lá, a gravata do pastor está torta. E, rapaz, essa calça do pastor aí está meio apertada, não é? Não que vocês olhem isso. Aí os caras, para resolver esse negócio, meteram uma toga, puf, pronto, não vai olhar mais nada. Por quê? Porque se você adentra esse ambiente de culto, a sua atenção deve estar toda focada e voltada para cultuar a Deus. E nada deve tirar a sua atenção. Então os reformados tiveram, de fato, essa ruptura aí, onde o centro passa a ser o púlpito. Então, historicamente falando, historiadores apontam isso, né? Que é um tempo onde o púlpito é trazido para o centro. Não por outro motivo, é essa razão onde hoje, né, historicamente falando, muitas igrejas têm, de fato, o púlpito no centro, né, porque aponta para a palavra. E haviam outros dois móveis ali, haviam outros dois móveis, além do púlpito, haviam outros dois móveis que apontavam também para algo didático que era ensinado. Quem diz aí o que é? Quais eram os outros dois móveis? O que mais? O povo lá atrás, o que é? Além do púlpito, quais foram os outros dois móveis? Móveis assim, né? Que também está presente ali? A mesa da ceia e a pia batismal, que é o meu sonho, a gente botar uma pia batismal aqui em breve. Quando a gente conseguir fazer uma reforma aqui. Pia batismal, isso aí, porque isso aponta para aquilo que é sacramental, percebe? Os sacramentos, a pia batismal aponta para o batismo, não é? A mesa aponta para a ceia do Senhor, o púlpito aponta para a palavra. Tirando isso, mais nada, né? Eu estou fazendo um resumo aqui, que isso a gente já falou numa aula aqui, certo? Muito bem. E aí, há 15 dias, nós começamos então sobre esse tema aí, que a gente vai dar continuidade hoje, o culto que Deus ordenou. Nele nós partimos do Salmo 95, tá bom? Eu não vou ler de novo para a gente ganhar tempo aqui. A gente partiu aqui do Salmo 95. Vimos aqui que eu parti do princípio que nós somos criados para cultuar, não é? Eu trabalhei aqui a ideia lá de Calvino, né, do sensu divinitatis e do semi-religiones, e de como a queda corrompeu, né, essa ideia de nós adorarmos a Deus, né? O homem foi feito para adorar a Deus, né? Eu até coloquei aqui para os irmãos, repito, né, a ideia de fazermos a seguinte reflexão, né? Como explicar o fato do ser humano, de um modo geral, ser tão religioso? Como explicar dezenas, centenas, milhares de religiões que surgiram, que já existiram e que vão surgir e continuarão existindo durante toda a história da humanidade, né? Como explicar essa ideia de que, retirando um grupo pequeno de gente mal resolvida, que decidiu não servir Deus nenhum, que se intitula como ateu, né? Você tem todo o demais da população crendo em algum Deus, certo? Ou Deus de Israel, certo? Ou outro Deus, ou outros deuses, né? Mas sempre há essa necessidade no coração do homem de adorar a algo,
de adorar alguma coisa, se não um Deus específico, né, religioso, acaba adorando outras coisas, né? A gente falou isso aqui também. O indivíduo ele não adora a Deus, ele não serve a religião nenhuma, mas ele tem um Deus. Quem é o Deus dele? É o dinheiro, é a beleza, é a família, é o sucesso, é o prazer, é a alegria, né? Eu nasci para ser feliz, né? Já ouviram isso aí? Não, eu nasci para ser feliz. Então o cara faz tudo em prol da felicidade dele. Quem é o Deus dele? É a felicidade dele, é a alegria dele, é o prazer dele. Então sempre há um Deus e sempre há uma religião por trás. O indivíduo sempre segue uma religião. Não, pastor, mas eu conheço gente que não tem religião nenhuma. Tem, sempre tem. A religião dele vai ser o emprego dele, vai ser o sindicato dele, vai ser o esporte dele, vai ser o futebol dele, sempre vai haver um sistema religioso no qual o indivíduo se sente inserido. Tem gente que faz, irmãos, da família uma religião. Da família uma religião. Então ele coloca a família num patamar de um poste ídolo, de um altar, o qual deveria ser ocupado por Deus, né? E é sempre assim, por conta dessa corrupção e queda, né? Essa corrupção e queda vem para deturpar essa semente de religião e de divindade posta pelo próprio Deus no homem. Muito bem, mas deixa eu adiantar, porque isso aqui a gente já viu nessa última aula, né? Então nós vimos a ideia de que somente Deus deve ser adorado. Isso é mais que óbvio para nós, né? Eu reformulei aqui, eu relembrei aos irmãos, no contexto no qual isso foi elencado, de que somente Deus deve ser adorado, é num contexto no qual, de um modo muito enganoso, né? Porque nenhum católico apostólico romano hoje que você vá conversar, né? Mesmo os teólogos mais preparados, vão admitir a centralidade do homem no culto, certo? Mas, de modo prático, era isso que a gente via, né? Com a ascensão de santos, de padres, com toda a idolatria que acontecia, e toda a veneração, e toda os sacrifícios, e etc., né? Então, nós vimos isso aí também. E aí eu falei dessa distinção, né? Do culto romano, né? Que era cada vez mais imagético, ritualístico e sensorial, né? Buscando satisfazer emoções humanas, em vez de exaltar a glória divina. Isso também nós vimos no domingo passado. Muito bem, e aí eu disse aqui aos irmãos, né, que a confissão de fé nos apresenta, né, que quando o assunto é culto, né, a luz da natureza, revela que Deus deve ser temido, amado, louvado, invocado, servido de todo o coração, alma e força. No entanto, o modo aceitável da adoração é instituído por Deus, não podendo ser feito segundo as invenções humanas ou sugestões de Satanás. Eu lembro que nesse ponto eu falei aos irmãos, algo que enfatizo aqui, que são algumas ideias que eu acho que são chaves para que os irmãos guardem no coração e aqueles que anotam, anotar, né? É a ideia de que há hoje nos nossos dias uma ênfase muito grande da espontaneidade no que se refere ao culto a Deus. O culto tem que ser espontâneo, a adoração é espontânea, né? E inclusive dando um teor pesado de piedade sobre essa espontaneidade, porque essa espontaneidade muitas vezes é pregada contrapondo a um culto que tem regras, que tem leis, que tem ordem, que tem liturgia. Então assim, o culto que tem uma liturgia é engessado, é amarrado e é frio, é gelado. O culto que é espontâneo é muito melhor, não é? A espontaneidade é muito melhor, né? Não é não. Não é não. Porque quando se refere a cultuar a Deus, grave isso, Deus não exigiu apenas que ele fosse cultuado, ele exigiu como ser cultuado. Sempre foi assim, irmãos. Isso já aparece nas ofertas apresentadas por Caim e Abel. De uma Deus se aceita e a outra ele rejeita. Opa, então tem culto que Deus rejeita? Tem culto que Deus rejeita. Tem oferta que Deus rejeita? Tem oferta que Deus rejeita. Por quê? Porque ele não apenas... Irmãos, Deus dá o detalhe de como deve ser a espessura entre uma cortina e outra no tabernáculo. Você consegue compreender isso? Não é só o modo como ele deve ser adorado. Deus faz questão, e ele tem um sentido didático, de determinar as cores, as espessuras específicas que deveriam ter. E ali isso aponta intrinsecamente, queridos, e didaticamente para a exigência de Deus quando se trata de adoração, quando se trata do modo como iremos nos apresentar a Ele. E por mais que haja sim uma espontaneidade no culto, não dá para excluir a espontaneidade do culto, há uma espontaneidade no culto, precisa haver uma espontaneidade do culto, uma naturalidade na adoração.
Essa naturalidade e essa espontaneidade, ela é resguardada pela própria Escritura. Ela é resguardada pela própria palavra, certo? É a palavra que estabelece os limites, os quais você deve ir e não deve ir, certo? É por isso que a confissão de fé enfatiza isso, né? Olha só, que o modo aceitável de adoração é instituído pelo próprio Deus, não podendo ser feito segundo as invenções humanas ou as sugestões de Satanás. Ah, mas eu faço para Deus, dizem as pessoas, não é assim? Não, mas eu faço para o Senhor. Não, mas eu faço para a glória de Deus. Não, certo, você faz para a glória de Deus, mas tem coisa que você faz para a glória de Deus lá na sua casa. E você pode fazer para a glória de Deus lá na sua casa. Tem coisa que você faz para a glória de Deus, mas só dá para fazer na praia. E você faz lá na praia para a glória de Deus. E aquilo que se refere ao culto, você faz também para a glória de Deus, mas você faz segundo o que Deus direcionou para fazermos. Não segundo as nossas invenções, as nossas ideias e a nossa espontaneidade simplesmente, né? Muito bem. Então, seguindo aqui, a partir de hoje, agora sim, de material novo que nós veremos. A gente começou a ver isso aqui no domingo passado, mas já estava no finalzinho da aula, foi muito corrido, e eu quero voltar a isso aqui porque é importante. E o meu ponto é aqui: se tudo é culto, nada é culto. E eu falei aqui aos irmãos, nós começamos a falar o seguinte, acompanhem comigo, que uma das crises atuais no mundo evangélico é a banalização do culto público ao Senhor. Vivemos numa geração que quase tudo é chamado de culto. Do casamento ao louvorzão, dos shows às reuniões de orações, passando pelos ofícios fúnebres, o chá das mulheres, a reunião dos homens, sob o pretexto de que tudo é culto. Essa equiparação, queridos, destrói a percepção da singularidade do temor e da solenidade que pertencem exclusivamente ao culto público. Olha só, o reverendo Heber Júnior, trabalhando sobre esse tema em um artigo que eu inclusive mandei lá no nosso grupo do WhatsApp, ele diz assim: o evangelicalismo perdeu de vista a importância do culto público quando desprezou a singularidade do dia do Senhor, chamando todo dia de santo e toda atividade eclesiástica de culto. Não é incomum igrejas reformadas chamem qualquer tipo de atividade eclesiástica de culto, como a programação dos jovens ou das mulheres, a comemoração de aniversários ou nascimentos, nivelando aos cultos dominicais. Tal equiparação ignora a prática comum entre os reformados de distinguir e priorizar. Então, queridos, o ponto aqui não se trata de apenas nomenclatura, que talvez você esteja pensando assim, mas pastor, qual é o problema de chamar de culto? É só um nome. Não, não é só um nome. Todo nome traz um conceito, queridos, e todo conceito traz uma ideia por trás dele. E isso é importante. Essa é a importância das palavras, e é por isso que existem palavras diferentes, né? Então não é apenas uma questão de nomenclatura, mas de compreender o que realmente é o culto ao Senhor. O culto público é uma ordenança divina, distinta das demais atividades piedosas, com elementos específicos e o propósito específico de glorificar Deus, edificar a igreja, fortalecer a comunhão dos santos, inclusive por meio dos sacramentos, né? Que é a única coisa que é uma das coisas que acontece exclusivamente no culto, né? Então é importante em chamar cada atividade pelo nome que ela realmente é, preservando a santidade, a solenidade e a singularidade da adoração a Deus. Então, assim, de modo prático, eu disse aos irmãos que queria trazer isso do modo mais prático possível, né? Esse é um problema que quando a gente fala sobre eclesiologia, sobre teologia do culto, precisamos ajustar e corrigir. É um tempo onde a gente chama tudo de culto. É culto de oração, é culto das mulheres, é culto dos homens, é culto fúnebre. Aí o casamento vira uma polêmica também, porque um diz que é culto, outro diz que não é culto, não é culto. Aí formatura é culto também, é culto do bebê, é culto do cachorro, é culto pet, é culto... E aí tudo vira culto. Tudo vira culto. E qual a diferença disso e do culto que nós prestamos ao Senhor, numa santa obrigação, nós iremos ver isso também, dominicalmente. Dominicalmente, não é? Eu tenho a impressão que, dentre outros motivos, a gente chama de culto para trazer seriedade à coisa, ou para trazer um peso espiritual ou piedoso à atividade em si que vai ser realizada.
Quando não há necessidade, necessariamente, irmãos. Então, pastor, como é que a gente vai chamar? Chama pelo nome que é. Se a oração é reunião de oração, o nome é reunião de oração. Não é culto de oração. Porque culto, irmãos, a gente iremos ver aqui, culto, para ser culto, veja só, para ser culto, sempre que a gente olha para a palavra culto na Bíblia, ou reunião solene, ou assembleia, né? Ou reunião da congregação, é a ideia de todos reunidos. Todos reunidos. Todos reunidos caracteriza culto. Estão todos reunidos ali, não estão só as mulheres, não estão só os homens. Não, é a igreja toda reunida, convocada para adoração. Culto tem elementos específicos. A gente vai ter uma aula aqui só sobre isso, vamos pegar uma liturgia nossa aí, e a gente vai destrinchar ela, porque a gente faz do jeito como nós fazemos. A ideia é a gente fazer isso numa aula, tá? Então, o culto tem elementos específicos. E não é que tenha aqueles elementos específicos, a ideia é que tenha somente aqueles elementos. Tá? Porque você pode dizer assim, mas pastor, olha só, lá na reunião dos jovens, teve oração, teve leitura da palavra, teve pregação e teve música. O que é que diferencia isso de um culto? Mas veja só, o fato de ter os elementos do culto em uma reunião ou uma atividade não faz daquilo necessariamente um culto. Não no sentido, queridos, como eu estou dizendo, não no sentido teológico e bíblico da palavra, tá? No sentido abrangente, nós iremos ver isso aqui nessa aula hoje também, espero que dê tempo, tudo é culto. Tudo é culto. Por quê? Porque toda a nossa vida, todos os nossos atos, tudo que nós fazemos, presta culto ao Senhor. Mas isso é o que nós chamamos do culto particular. Do culto que nós prestamos a Deus quando fazemos tudo aquilo que nós fazemos. O culto solene, o culto público, aponta e sempre esteve apontado para um dia específico. No Antigo Testamento, quando o povo se reunia no sábado, no 7º dia. E no Novo Testamento, nessa transição após a ressurreição de Cristo, passa a ser o primeiro dia, o domingo, quando o povo se reúne para ali juntos adorar a Deus e prestar culto ao Senhor. Um culto solene, um culto formal, tá? Isso não é invenção da igreja presbiteriana, nem muito menos dos reformadores. Os reformadores resgatam isso que já acontecia ali na igreja primitiva. Certo? Ok? Então, assim, só para ajustar isso aí na cabeça de vocês, porque, pastor, mas quais são os problemas que existem por trás dessa ideia? Quais são os problemas práticos que existem por trás da ideia? Se vocês tiverem outras ideias aí, me ajudem também, tá? Mas quais os problemas práticos que a gente tem por trás quando a gente não diferencia culto de culto? Quando chama tudo de culto? Bom, primeiro é não compreender a obrigatoriedade solene do culto público no dia do Senhor. Se o indivíduo não entende isso, não diferencia esse culto dos demais, ele vem na reunião de terça-feira e entende que ele já cumpriu a obrigação semanal dele. Porque é culto, né? Se na terça tem culto que dia na sua igreja? Tem culto terça, quinta e domingo. Então ele escolhe um dia que ele quer ir, ele escolhe um dia que ele pode ir e ele vai naquele dia. E naquele dia ele entende que ele já cumpriu a obrigação espiritual, eclesiástica com a igreja dele, porque ele já foi num culto. Afinal de contas, é o que mais se diz e mais a gente ouve por aí, não tem um dia específico para adorar. Todo dia é santo, não é isso que diz? Todo dia é santo. Percebe, irmãos? Isso é uma prática presente na igreja evangélica de um modo geral. Então o indivíduo, ele não pode ir no domingo, ou ele prefere na terça, que é mais de boa, tem vaga para estacionar, tem menos gente, e ele gosta mais do culto da terça, ele vai na terça, e no domingo ele não vai, no domingo ele vai na praia. Por quê? Porque tudo é culto. É culto do mesmo jeito, tem culto terça, tem culto domingo, ele vai no de terça, não vai no de domingo. Certo? Pode ser que no domingo, na terça-feira, ou no sábado, como eu já dei o exemplo aqui, né, como nós fazemos quando tem aniversário da igreja, a gente faz um culto sábado e faz um culto domingo. A gente pode fazer um culto num outro dia que não seja o domingo, com os elementos de culto e somente com aqueles elementos de culto? Podemos. A gente pode chamar isso de culto? Aí os teólogos se dividem, né? Há quem prefira chamar de culto público somente aquele que acontece no domingo, mas eu não tenho dificuldade de chamar de culto quando a gente faz no outro dia da semana, desde que tenham todos os elementos de culto e somente os elementos de culto. Mas ainda assim, não dá para equiparar este culto com aquele do domingo. Com aquele da convocação solene, do dia santo, separado para isso. Tá? E até dei o exemplo aqui aos irmãos, pastoreando em São Paulo, nem todos conseguem estar na igreja manhã e noite, não é verdade, Tito?
Então, às vezes, o indivíduo, infelizmente, ele não tem dinheiro para pagar o Uber de manhã e de noite, ele mora longe. Então, às vezes, ele tem que escolher, infelizmente, ir de manhã e de noite. E já aconteceu comigo em contextos como esses, né? Em boa parte das igrejas presbiterianas, de manhã não tem culto, tem só a escola dominical, né? E aí, às vezes, os irmãos chegavam, pastor, eu não consigo vir de manhã e de noite. Está começando a igreja, está desempregado, o que é que eu faço? Eu venho de manhã ou eu venho de noite? Eu digo, venha de noite. Por que de noite? Porque de manhã não tem culto. De manhã não tem culto, de manhã tem escola dominical. Culto público, solene, convocação santa, a gente faz à noite. Então vem à noite, não é? Diferente de nós aqui que temos culto manhã e noite, né? Calma, isso não dá o direito de você escolher vir de manhã ou de noite, tá? Porque aqui tem um outro compromisso, né, que você fez com essa igreja enquanto membro, de ser assíduo, de estar presente, certo? Além do que a importância da escola dominical também, né? Muito bem. Então, queridos, um dos problemas é esse, né? Quando você não diferencia, né? Quer ver uma outra coisa? Que causa confusão também? Atenção os jovens. Eu pastorei uma igreja que no sábado os jovens começaram a fazer um evento lá, né? A gente deu um nome lá, inventou um nome, e todo sábado, um sábado no mês, tinha esse evento dos jovens lá, que deu um nome, sei lá, jovem não sei o que lá. E aí tinha louvor, vinha bandas de fora e tal. Aí o pessoal, pastor, a gente pode botar uns pisca-pisca assim no negócio? Eu digo, pode botar pisca-pisca. Botou pisca-pisca. Pastor, não sei o que, a gente pode botar um tonel aqui no lugar? Pode botar o tonel aí. Não tem problema nenhum com isso. Aí, tem gente que está escandalizado, né? Eu sei. Aí depois sentei para conversar com eles, né? Um belo dia um deles disse, pastor, e aí acho que uma das outras características desse momento, né? É que era assim, na hora do louvor, né? O jovem gosta de música, 350, pastor, posso botar 557 músicas? Pode botar também. Por quê? Pode, tudo isso, irmãos. Porque não é culto. Não é culto solene. É uma reunião santa, abençoada, Deus vai falar, nós vamos louvar, pode pregar? Pode, mas não é culto solene, formal. Estão entendendo, irmãos, a diferença? E aí, quando não há diferença, na cabeça do membro, o que é que ele quer fazer no domingo à noite? O que é que ele quer fazer no domingo à noite? Qual a ideia que ele vai ter? De fazer o quê? Fala. Pisca-pisca no culto domingo à noite. E o tonel no lugar do púlpito. Não, irmãos, não. Há uma distinção, há uma diferença clara aqui. Certo? Uma diferença clara aqui. E é importante se fazer essa distinção. Importante se fazer essa distinção, tá? Dentro disso, ainda, a gente precisa ter cuidado, porque também o outro extremo é o seguinte: o outro extremo é o entendimento e a compreensão, que ao meu ver é equivocada, de que tudo aquilo que é realizado nessas 4 paredes, como é o nome disso? Culto. Se for realizado dentro dessas 4 paredes aqui, o nome é culto. E é um culto. Logo, inclusive, e aí vai, e aqui já estou falando de um outro grupo, né? Talvez mais tradicional, ou mais tradicionalista, que se tudo que acontece aqui é culto, nada que pareça diferente do culto deve acontecer. Por isso que eu falei, que talvez alguns irmãos fiquem escandalizados, né, com a ideia de botar um pisca-pisca no coisa dos jovens. Eu falando pisca-pisca é só um exemplo, tá, irmãos? Mas é uma coisa diferente, que geralmente não costuma ter, né? Por quê? Porque não, rapaz, viu o que fizeram lá? Mas não é culto. Mas acontece muito. Um bocado de irmão escandalizadinho por aquilo que aconteceu em uma outra igreja. Aí quando você vai pesquisar, é culto? Não é culto, é uma atividade dos jovens, pelo amor de Deus. É uma atividade dos jovens, chamou os jovens lá. Aí um monte de gente batendo e crucificando igrejas, porque está lá o Projeto Sola tocando na igreja. Aí olha lá, luz apagada, show. É um sábado à noite, criatura de Jesus. É uma sexta-feira à noite, não é culto. Não é culto. O nome disso não é outra coisa senão legalismo. Tradicionalismo ligado a paredes, porque sabe de uma coisa? O indivíduo não ia ficar escandalizadinho se ao invés de ser na igreja, na sexta-feira à noite, fosse na praça. Aí na praça pode, na igreja não.
Conseguem perceber isso? Isso acontece por conta da próximo tema que eu vou tratar aqui, que é o equívoco da sacralização do local de culto. Quando falamos sobre teologia do culto, quando falamos sobre a doutrina do culto, nós precisamos falar sobre a sacramentalização que existe nos nossos dias do local de culto. Perceba que eu não pus templo, né? Eu não pus a sacralização do templo. Porque apesar de a gente chamar de templo, e eu chamo de templo, tá? Popularmente falando. Mas como se trata de uma aula, e a ideia é usarmos os termos para de forma didática passar para a igreja, isso aqui, o nome melhor é salão de culto ou local de culto. Você até pode chamar de templo, desde que você entenda que a palavra templo não tem nenhum sentido teológico. Porque não existe mais templo. Não existe mais altar. O nome disso aqui não é altar. Tá? E tem irmãos que têm uma dificuldade gigantesca em chamar o nome disso aqui de palco. Mas isso que é, irmãos? Palco ou palanque. Então, quer arrumar um nome bonito, chama de elevação geográfica arquitetônica. Mas altar não, né? Graças a Deus não tem mais altar, né? Louvado seja Cristo, não tem mais altar, né? Muito bem, diga, Rony. Deixa eu chegar um microfone aí, Rony, que aí o pessoal que está nos acompanhando em casa, pelo YouTube, também consegue lhe ouvir. Muitas vezes acontece essa confusão na nossa mente também porque quando a gente faz outros serviços em outros locais, outros eventos, muitas vezes a gente usa elementos litúrgicos, né? Palavra, cânticos. Então a gente acaba também, como traz os elementos litúrgicos para outras ocasiões, a gente acaba também chamando de culto por confundir e se parecer, por ter os mesmos elementos. Isso. E traz não só os elementos, como a formalidade. Sabe? É bom esse ponto que você tocou, Rony, porque acho que isso é algo que a gente tem que diferenciar. O culto solene, irmãos, Deus está presente em todos os lugares? Está. Mas o culto é mais ou menos você dizer assim para Deus: Deus, se arruma aí no trono, que agora o povo vai se reunir aqui e a gente vai prestar uma adoração intencional ao Senhor. Fica aí prestando atenção, viu, Deus? É isso aqui. Aí Deus está lá e nós iremos prestar esse culto a Ele formal, solene. Estamos diante do Todo-Poderoso. Estamos diante dele em todo momento? Sim, estamos, irmãos. Sim, estamos. Mas o fato de você orar de pijama na sua casa ou sem camisa, não dá o direito de você vir orar de pijama e sem camisa na igreja, né? Pelo amor de Deus, vamos usar o bom senso, né? E esse é só um exemplo para outras coisas que se abrangem, né? Da confusão que a gente faz, né? De quando de fato tem elementos de culto, da solenidade, né? Às vezes é até interessante, né? Porque a gente acaba trazendo mesmo essa solenidade, né? É só uma reunião dos jovens, né? Aí a pessoa que vai lá dirigir, vamos nos colocar de pé e abrir as vossas Bíblias, hein? Não, irmãos, calma, não precisa de tanta formalidade não. Se é o seu jeito de falar, né? Se é a forma natural, beleza, não tem problema nenhum com isso, né? Mas isso acontece de fato por conta dessa confusão que a gente faz, né, do culto público solene, que sempre aconteceu no Antigo Testamento: sacrifícios, ofertas, tabernáculo, templo. Novo Testamento, nas sinagogas, depois nas casas, depois nas igrejas mais formais, mas sempre aconteceu de forma diferenciada, né, aqui. Diga lá, presbítero Paulo Sérgio. Uma pergunta: o culto solene só pode ser feito na igreja? Muito bom, sua pergunta. Não, né? Não, de forma alguma. Eu diria que, usando já aí o termo, presbítero Paulo Sérgio, culto solene, para além dos elementos de culto, devemos deixar os elementos de culto de lado. O que é que tem que ter? Se é culto solene, tem que ser no dia do Senhor. Tem que ser no domingo. E tem que ser com a igreja reunida, a igreja convocada à adoração, né? Mas eu já comentei aqui, né? Até sua pergunta é boa para o próximo tópico aqui, né? O equívoco da sacramentalização do local de culto, né? Porque assim, teve um terremoto e o local de culto lá na nossa igreja, o templo eclodiu. E aí, pastor, domingo tem culto? Tem culto. Lá na casa do presbítero Paulo Sérgio. Vai ter culto sim na Praça da Bíblia ali, ó. A gente se reúne ali. Por quê? Porque o povo foi reunido no dia do Senhor, sabe, com os elementos de culto, é culto, né?
A gente não se limita mais a um espaço, a um lugar, a um local, né? Isso não quer dizer, querido, que nós não tenhamos amor, carinho, afeto, apego ao local em si. Não, de forma alguma. Olha só, quem aqui queria que a gente, olha só, a gente recebeu uma oferta, rapaz, que bênção, e a gente vai comprar esse terreno ali da esquina, ó. Aquele da esquina ali, que eu vivo dizendo que a gente vai comprar um dia. Tá vendendo, ainda está vendendo. Aí a gente compra aquele ali e vende esse daqui. Quem aqui ia ficar feliz desse lugar aqui se transformar em um bar? Ninguém ia ficar feliz, ninguém ia querer um negócio desse. Se eu soubesse que ia ser um bar, era capaz de eu nem vender para esse vendedor, não vou vender para outro. É uma idolatria ao lugar? Não, é só um carinho e respeito, porque a gente ama isso aqui, marcou as nossas vidas, a nossa história e tal, tá? Isso é cabível, isso é possível, tá? Mas alguém aí vai fazer uma pergunta? Ali não, né? Tá bom. Então assim, mas a gente precisa ter cuidado para a gente não sacralizar isso aqui, né? Como se as paredes ou o local em si fosse... Veja só, irmãos, quer ver outra coisa que é muito comum? Veja só, aí não está tendo culto, não está tendo nada, né? Aí a pessoa passa por aquela porta ali, ela já muda o comportamento. Porque ela adentrou ao templo. Não, irmãos. Não. A reverência não é ao local. A reverência é a ocasião. A reverência que nós devemos ter ao adentrar este lugar é diferente da reverência que o israelita adentrava ao templo, adentrava ao santuário. Por quê? Porque adentrava ao tabernáculo. Porque esse é um tempo onde Deus se revelava ou se manifestava a sua santidade num local específico. Tá? Quando o véu se rasga e o templo agora somos nós, a santidade e a reverência é o que está acontecendo ali. Certo? É por isso que a gente fala de reverência no culto, quando você chega um pouquinho atrasado, certo? Quando você chega já perto de começar o culto ali, certo? É por isso que o culto acabou, a gente impetra a bênção, a gente conta piada, brinca, ri, se abraça, faz barulho, certo? Porque aquele momento no qual nós prestamos culto a Deus, que tem um começo, meio e fim, acabou, cessou, né? Ou ainda vai começar, né? Então a partir dali a reverência está instaurada, né? Não mais o lugar, né? Não mais a sacramentalização do local de culto, né? E nesse sentido é bom enfatizar, né, do quanto nós precisamos ter cuidado para que o nosso apego e amor ao lugar não se transforme em idolatria ao lugar. E aí eu preciso dizer, precisamos ter cuidado, eu preciso dizer porque é muito fácil para nós, enquanto tradicionais, criticar os erros de quem não é tradicional. Mas a gente precisa também fazer um meia-culpa e olhar quais são os possíveis erros de uma igreja tradicional. Os possíveis erros de uma igreja tradicional é transformar da tradição uma idolatria. É fazer das práticas conservadoras uma idolatria. Isso acontece quando nós sacramentalizamos local, móveis e utensílios. Então assim, e é uma linha muito tênue, sabe? É uma linha muito tênue entre o amor e apego que nós temos, e que não é problema nenhum ter, tá? Mas é uma linha muito tênue entre isso e a idolatria. Entre isso e um apego exacerbado e equivocado, não é? Então olha só, vamos trocar esse pedestal, porque ele já está veinho e caindo. Então a gente joga ele fora e vamos botar outro. Não, porque esse pedestal aí, quem colocou aí foi o bisavô de Silas, que foi presbítero nessa igreja, passou 57 anos aqui. Então esse pedestal não sai daqui não. Não, irmãos, pelo amor de Deus. A gente ama o pedestal, ele é bênção, que lindo. Leve para casa, a gente faz um sorteio. E quem ganhar um sorteio, leva ele para casa. Mas a gente precisa de um novo, irmãos. Pelo amor de Deus, isso aqui está caindo os pedaços. A gente precisa de um novo. A coisa precisa andar, caminhar. A gente precisa desenvolver, sabe? Não dá para a gente ficar adorando o pedestal, porque foi. Consegue perceber isso? E é claro, né? O idólatra não percebe a sua idolatria, sabe? No coração, que é o quê? O coração é o quê?
enganoso, infinitamente corrupto, ele vai dizer assim, não, é tipo viciado, né? Não, que viciado, sou viciado não, eu bebo socialmente só. Não, que idolatria? Tem idolatria nenhuma esse pedestal, se quiser pode até jogar fora. Mas eu só tenho amor, apego a ele, eu só gosto muito dele, é só isso, né? Então isso acontece, queridos, isso acontece muito, né? Esse é um equívoco que igrejas mais abertas, sabe? Não vão acontecer, não vai mesmo. É uma galera que não tem apego, aí é o outro lado do extremo, né? É uma pessoa que não tem apego a absolutamente nada. Se vai mudar, aliás, a mudança e a mudança constante é o motivo da idolatria, né? A progressão, né? Tem que estar mudando o tempo todo, né? Nada é conservado, tudo é mudado o tempo todo. Mas um erro daqueles que gostam de conservar, e aí, eu queria não ter que dizer isso, mas tem que dizer, né? Porque quando a gente toca em determinadas coisas, é muito comum que os irmãos façam julgamentos equivocados. Eu acho que quem me conhece só um pouquinho sabe o quanto eu sou tradicional e reformado, tá? Só um pouquinho, sabe o quanto eu sou tradicional. Mas há uma linha muito grande entre o tradicional e o tradicionalista, né? Tem o tradicionalista e o ista, o sufixo ista como um sinônimo pejorativo mesmo, equivocado, ruim, né? E isso acontece por conta disso, né? A gente acaba sacramentalizando o local, o templo, os utensílios, as coisas. E aí, nós podemos ter as nossas opiniões? Podemos. Mas não precisa, irmãos, dividir a igreja, porque o conselho decidiu tirar os bancos e colocar cadeira. Que acontece, viu? Brasil afora é o que mais acontece. O que mais acontece. Não, eu não estou dando um exemplo hipotético, não. É exatamente isso. Porque decidiu tirar o púlpito de madeira e botar um de vidro. Aliás, eu prefiro de madeira, tá? Mas não precisa fazer disso um problema, irmãos. Um ponto como se fosse, meu Deus, a heresia. Estamos negando a trindade aqui, sabe? Sabe quando isso acontece? Quando o apego à tradição toma um espaço muito grande no nosso coração. E a gente sacramentaliza, a gente torna santo, sabe? Os locais, as coisas e etc, né? E aí o texto vai dizer, né? O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas. Nós precisamos lembrar disso aqui, irmão. Esse é um texto às vezes pouco falado, né? Pouco lido. Por quê? Porque a gente tem templo. Na prática, a gente tem templo. E a gente adora, idolatra o templo. Então, precisa ter cuidado em relação a isso. Olha só, a Confissão de Fé do Westminster, lá no capítulo 21, seção 6, diz assim: nem agora, sob o Evangelho, oração ou qualquer outra parte, o culto religioso é restrito a certo lugar. Aí, Sr. Paulo Sérgio, sua pergunta. Ele não é restrito a certo lugar, nem se torna mais aceitável por causa do lugar em que se oferece ou para o qual se dirige. Mas Deus deve ser adorado em todo lugar, em espírito e em verdade. Então, tanto faz você fazer uma oração aqui ou no Monte das Oliveiras, lá em Israel, criatura de Jesus. Consegue perceber? É uma aplicação aqui, né? Da Confissão de Fé de Westminster. Então, assim, você quer ir para Israel? Já falei, não tenho nada contra. Se quiser pagar a passagem do pastor, eu vou. Vai ser uma bênção. Porque às vezes eu falo muito, o povo acha, pastor, não gosta de Israel. Não, gosto sim. Se quiser me levar, eu vou. Vamos trazer um pouquinho de areia do Monte das Oliveiras. Vamos, irmãos. Mas é igual ao barranco de borra ali da esquina. Por favor, é areia igual a qualquer outra areia. Entendeu? Não é, pelo sentido histórico, eu sei disso, né? Se você quiser trazer um pouquinho para mim, eu guardo aqui. Olha, pai, seu irmão foi para Israel, trouxe aqui essa areia aqui. Ó. Irmãos, é sério, se vocês verem isso, tem aqui no meu gabinete, que eu resgatei, limpei, deixei lá bonitinho. Tem um negócio aqui no meu gabinete. Quem já viu, sabe o que é? É o quê? Fala. Tem um tijolo aqui, irmãos. Tem um tijolo aqui, só se vocês terem noção de como eu gosto desse negócio. Eu sou historiador, irmãos. Tem um tijolo aqui no meu gabinete pastoral, que estava aí meio abandonado. Eu resgatei ele, limpei, botei uma luz focando em cima dele assim. Esse tijolo, diz a história, né? Mas deve ser, né, Sr. Gilberto? Os mais antigos aí, que é o tijolo que fez parte da primeira construção na fazenda Perseverança, de onde começou. Alguns perguntam para que serve o tijolo. Eu digo que é para disciplinar os crentes insubordinados. Então, em nome de Jesus e em nome da tijolada, que o tijolo é santo.
Então assim, não, irmãos, isso não quer dizer que nós não possamos ter apego às coisas. Nós podemos ter apego às coisas, mas olha, rapaz, avalie o seu coração muito firmemente, para que o apego a essas coisas não seja idolátrico. E não se enganem, não é fácil admitir isso. Não é fácil, sabe? Porque significa você negar a você mesmo, pensar racionalmente, interpretar, identificar e assim seguir. Muito bem. Ainda dentro desse tema também, irmãos, do culto público, eu creio que, eu já mencionei aqui, não disse que iria tratar, e vamos chegar nesse ponto agora. Um ponto teológico, bíblico, que faz com que as pessoas criem confusão, ao chamar tudo de culto, é porque elas não conseguem, ou não sabem, ou não foram ensinadas, ou não querem aceitar a distinção bíblica que existe entre culto público e culto particular. Culto público e culto particular. Você precisa ter muito claro na sua mente essa distinção na sua vida. Na sua vida tem um momento no qual você vai confessar a Deus publicamente, diante dos homens, diante das pessoas. Você vai confessar a Deus publicamente. Não existe agente secreto de Deus. O servo de Deus é servo de Deus e mostra que é. E se junta com outros servos de Deus para junto cultuar, prestar culto, fazer festas, fazer celebrações, cultuar, pregar. Então a gente faz isso publicamente, com portas abertas, nos países nos quais permite fazer isso, sabe, mas publicamente. E existe aquele culto que é particular, que é só entre você e Deus, que tem relação com tudo aquilo que você faz, né? Que é o que a gente também pode chamar de santidade ou de santificação, ou de processo de crescimento, de amadurecimento, no qual, quer você coma, quer você beba, você deve fazer tudo para a glória de Deus. Você deve fazer tudo como uma oferta ao Senhor. Viu? A Escritura, usando a Escritura, que agora as nossas vidas, ela é como uma oferta a Deus. É como fosse um serviço de culto a Deus. E aí, a grande confusão é que as pessoas acham que isso e isso é a mesma coisa. E tanto faz. É com base nesse argumento que as pessoas dizem: eu não preciso ir para a igreja para adorar a Deus. Eu adoro a Deus em qualquer lugar. Você ouve isso aí ou não? Não precisa ir para a igreja para adorar a Deus. Eu não preciso estar num culto para adorar a Deus. Eu adoro a Deus em qualquer lugar. É verdade? É verdade. Só que ele está equiparando o culto particular ao culto público, colocando no mesmo pé de igualdade, sem diferença nenhuma. E há distinção bíblica clara disso. Aí ele põe nessa mesma confusão, e aconteceu muito, né, essa discussão aí, dentro desses dias, por causa do jogo de hoje, né, que a gente vai ganhar da Noruega, com certeza, de que você pode cultuar não só em qualquer lugar, como em qualquer dia. Qualquer dia. Não existe um dia separado, específico para adorar. Você adora a Deus qualquer dia, em qualquer lugar. É em qualquer lugar, em qualquer dia. Chega a soar bonito, né? Olha só, agora, rapaz, eu posso adorar a Deus em qualquer lugar. E não só em qualquer lugar, como em qualquer dia. Todos os dias eu adoro a Deus. É bonito, né? É bonito, mas é sorrateiro. Porque a mensagem embutida por trás disso é: não precisa mais ter um dia obrigatório para adoração. Isso aí é tradicionalismo. Isso aí é legalismo. Isso aí é puritanismo. Isso aí é conservadorismo. Não precisa mais ter um local específico para adorar. Um local não, como lembrou bem a pergunta do professor Paulo Sérgio. Um local não, mas uma união sim. Uma união sim. E é só por convenção, né? É melhor a gente ter um local do que toda semana a gente estar arrumando um lugar para adorar, né? Principalmente depois que a igreja passa de 100 membros, né? Não dá mais para estar... É conforto, não dá mais para estar na casa de um, na casa de outro, né? Então, assim, você sabe lá o tamanho do seu apartamento, que mal cabe um grupo pequeno, né? Imagina levar a igreja toda para cultuar lá na sua casa, né? Então, assim, não tem como. Então, é mais por uma convenção, não é por uma convenção. Quando é que isso começa a acontecer? Ainda ali nos primeiros séculos.
Ainda ali nos primeiros séculos, os cristãos começaram a se reunir nas sinagogas, mas você sabe que a reunião dos cristãos na sinagoga, ela era meio... como é que eu posso dizer? A reunião dos cristãos na sinagoga era uma estratégia implantada por Cristo, um tanto perspicaz, essa é a palavra. Um tanto perspicaz, né? Porque sinagoga é para reunir quem? Sinagoga originalmente reúne quem? Judeu, irmãos. Sinagoga reúne judeu, sinagoga não reúne cristão. Sinagoga reúne judeu, não tem mais tabernáculo, certo? Então eles passaram a se reunir nas sinagogas. Aí Jesus disse, opa, rapaz, acho que eu tenho uma brechinha aqui. Aí entra e ali começa a se implantar o cristianismo. Mas você deve pensar que, historicamente falando, chega uma hora que os cristãos são expulsos da sinagoga. Não dava para reunir na sinagoga. Porque a estratégia ficou clara. A estratégia ficou clara que os cristãos começaram a invadir a sinagoga, certo? E pregar cristianismo e não judaísmo, certo? Então, daí, os crentes passam a se reunir onde? Nas casas. Nas casas. Certo? Aí vem hoje, surge alguém achando que descobriu a roda, que não é para se reunir nos templos, é para se reunir nas casas. Aí volta a se reunir nas casas. Não, criatura de Jesus. Era nas casas só porque estava no começo. Só porque por mais que se convertesse 2.000 pessoas, eram 2.000 pessoas que no outro dia iam passar a ser perseguidas. E se dispersavam e cada um ia para o seu canto, e em cada cidade tinha meia dúzia, no máximo 100, 120 pessoas, que se reuniam divididas nas casas. Mas ainda no primeiro século, não é? Locais maiores passam a ser construídos e passam a ser centros no qual o povo é mais fácil, né? Vamos se reunir para adorar a Deus, vamos todo mundo ali, na esquina tal, na rua tal, e ali vão, né, naquele lugar, adorar ao Senhor, né? Mas sempre havendo, queridos, essa distinção entre o culto particular e o culto público. Vamos ver isso aqui? Olha lá. Diga, Sr. Manuel, deixa chegar um microfone aí, por favor. 2 ou 3 reunidos em meu nome, e ele cita aqui o Pai, né? Uhum. Então, ele já preparou pessoas que viveu o cristianismo lá no começo, onde era proibido realmente se formar grupos maiores como igreja. Então, valorizou o culto que Deus estava ouvindo, né? Eu li o texto ainda há pouco aqui, mas não vou poder ler agora, vai tomar o tempo. Mas a verdade é que é culto, de alguma forma, né? Os 2 ou 3 aí, é uma reunião, é a reunião dos cristãos, é a reunião dos servos de Deus, não necessariamente do culto, né? Porque o contexto aí é o contexto de disciplina eclesiástica, né? Mas ainda assim, trata-se da ideia de como o povo estava reunido, né? Onde tudo era feito com essa junção pública do povo, né? Então, olha só, essa distinção entre o culto particular e o culto público precisa ser feita. Então, eu espero muito que você saia dessa escola dominical com isso na cabeça. Eu nunca mais vou usar como desculpa, eu já prestei culto, minha vida é uma vida de culto. Eu não preciso ir para a igreja porque eu cultuo ao Senhor, né? Eu não preciso ir para a igreja para cultuar. Eu espero que você saia daqui com uma ideia diferente nessa manhã e pregue isso também, né? Por quê? Porque, olha só, embora distintas em sua natureza e propósito, a gente não vai ter tempo de adentrar isso aqui. A adoração particular e a adoração pública sempre estiveram inseparadamente ligadas na relação cultica entre Deus e o seu povo. De modo que a devoção pessoal fortalece a adoração congregacional e a adoração congregacional nutre e orienta a nossa devoção pessoal, certo? Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, certo? Então, nessa distinção ainda, nós precisamos saber e entender, né, que quando se trata do culto público, há uma santa obrigação de cultuar. As pessoas se escandalizam, né, com essa ideia de que o crente é obrigado a prestar culto a Deus no dia do Senhor. Os crentes se escandalizam com essa ideia de obrigação, né? Porque às vezes olha para a palavra obrigação como algo ruim, né? Como algo ruim. Não, irmãos, nem toda obrigação é ruim não, certo? Eu tenho a obrigação de ser pai, eu amo ser pai.
Eu tenho obrigações com a minha esposa, eu amo minha esposa, amo cumprir minhas obrigações para com ela. Então não olhe a obrigação como um sinônimo de algo ruim, de algo pesado, de algo pejorativo, ou de algo desprovido de amor. Ou a obrigação, algo desprovido de naturalidade, certo? Eu tenho a obrigação de amar e cuidar da minha esposa? Tenho. Eu faço isso só por obrigação? Não. Eu faço isso por obrigação porque eu a amo. Porque eu quero glorificar o Senhor, porque eu quero vê-la bem, porque eu quero vê-la feliz, certo? Então, é uma obrigação e eu faço com prazer, faço com alegria. Assim é o culto. As pessoas se escandalizam, não gostam, né, da ideia de o crente tem a obrigação de cultuar, né? Por conta daquela supervalorização da espontaneidade, na naturalidade. Inclusive, isso muitas vezes é pretexto. Ei, preste bem atenção, olha aqui para mim, que isso é uma outra aplicação muito cabível aos nossos dias. Que aí, com base nisso, nessa supervalorização da espontaneidade, do desejo, da vontade, desprovido da obrigação, o indivíduo ele não está afim de vir para a igreja porque ele não acordou muito disposto, ou porque ele está meio desanimado, ou porque ele não está lá muito focado em adorar. Aí o que ele faz? Não vem. Não vem. Não vem a si mesmo. O importante, o ideal é que você venha, como diz a Escritura, né? Com a intenção de adorar a Deus em espírito e em verdade. Aí parece piedoso e alguém vai dizer, de que adianta? E sem espírito e em verdade, venha a si mesmo. Sabe por quê? Porque a ação de Deus no culto, na sua vida, não depende da sua adoração em espírito e em verdade. Eu vou repetir. Mesmo quando você vem sem espírito e em verdade, por meio da sua graça, da sua misericórdia, Deus fala com você. Eu já vi muito testemunho disso de filho de crente. Quem aí, levanta a mão e se denuncia, quem aí, enquanto criança, foi para a igreja obrigado? Levanta a mãozinha assim para eu ver. Olha só que bênção. Que bênção, né? Louvado seja Deus pelo papai e mamãe de vocês. Não quero ir para a igreja não. Vai. Enquanto estiver debaixo do meu teto, vai. Aí a pedagogia moderna, dentro da igreja, não é fora não, viu? A pedagogia moderna, dentro da igreja, vai dizer assim, não adianta. Não adianta sim. Pode trazer. Pode trazer e pode trazer obrigado mesmo sem querer. Com o coração duro. Pastor, mas o coração é duro, a serviço é dura. Pode trazer. A gente conhece alguém que pode quebrar corações. A gente está acostumado a ver a ação daquele que quebra a serviço, que quebranta o homem, que fala. É assim ou não é? Bem, é muito provável que tenha sido assim exatamente com vocês, que estão na igreja até hoje, né? Vocês não vêm mais porque o papai e a mamãe obrigam não, né? Conseguem perceber isso? Então não, irmãos, o ideal é que venhamos, estejamos aqui no domingo com disposição, com alegria, com vontade, com dedicação. Mas quando faltar tudo isso, venha a si mesmo. Venha a si mesmo e aqui você vai ser abençoado. Não aqui, né? Voltando a dizer, não aqui, o lugar, não é o banco, não é a cadeira, não é o púlpito, não. Mas é o ajuntamento dos santos, sabe? Aqui você vai ouvir uma palavra de conforto. Aqui você vai ouvir um hino e uma música, uma canção que vai falar ao seu coração. Aqui alguém vai lhe dar um abraço e vai dizer que está sentindo sua falta e está orando por você. Consegue perceber isso? Então, é um compromisso de fato, é uma santa obrigação que deve ser cumprida. Que deve ser cumprida. E é esse que aponta também para esse compromisso de congregar num dia separado. Eu não vou adentrar muito nisso aqui, porque a gente vai falar sobre o dia do Senhor na exposição dos 10 mandamentos, né? Guarda o dia do sábado para o santificar, né? Então, é isso. Eu vou dar a palavra a Milena, que depois eu entro nesse último tópico aqui. Diga, Milena. Quando eu era da seita, criada na seita, né, desde que nasci, eu sempre tinha uma fala. Hoje eu não vou para a igreja porque eu estaria sendo falsa com o Senhor, porque hoje eu não estou para adorar, hoje eu não estou... e que bom quando eu não ia, né? Porque eu não estaria realmente adorando ao Senhor. Mas num contexto de hoje, sendo cristã, de fato, eu ouço muita gente falar isso. Não vou para a igreja porque hoje eu não estou bem, então eu estaria sendo falsa com o Senhor, ou sendo falso com o Senhor. Aí, lendo Elise Fitzpatrick,
Esqueci agora o nome do livro, né? Mas ela Ídolos do fala Coração. Ídolos do Coração, isso. Ela vai falar que quando a gente fala sobre isso, sobre ser falso para adorar o Senhor, quando você está indo para o culto, mesmo sem querer, isso não quer dizer que é ser falso com o Senhor, mas quer mostrar maturidade e obediência ao Senhor. Você não está bem, é lá que você tem que estar. Se você está bem ou não está bem, é lá que você deve estar. Isso é princípio de obediência, porque o culto é uma convocação, mais do que uma obrigação. Deixa-me fazer uma ressalva pastoral, então, nesse sentido aqui. Eu não tenho dúvida que existem dias muito difíceis nas nossas vidas. Que existem dias sombrios. Não é? E quando a gente olha para os Salmos, a gente vê que o crente pode chegar ao fundo do poço. Se existe um lugar chamado fundo do poço, o crente pode chegar lá, mesmo sendo crente. Davi foi um dos que muito provavelmente chegou lá. Então não, eu não estou querendo dizer que você está realmente num dia difícil, não consegue conter as lágrimas, num certo sentido não quer se expor e sabe que chegar aqui vai todo mundo perceber e ficar perguntando e etc. E nesse dia você decide ficar em casa. Não, a ideia aqui não é condenar você diante de uma decisão dessa, tá? A ideia não é ser insensível com a sua dor, com o seu sofrimento, né? Muitas vezes essa indisposição se manifesta em sintomas do nosso corpo, né? De dores, de incômodos, né? Nós não queremos também, com essa ideia, sacralizar a simples presença aqui, sabe? Porque senão a gente também cai num legalismo diante disso. Tem que estar, e tem que estar em qualquer circunstância, de qualquer jeito, de qualquer forma, venha, sabe? Também a ideia não é essa também. Mas eu creio que essa ressalva não é uma que precisa ser feita, porque as pessoas não veem assim. É por isso que a ênfase que está sendo dada aqui é no outro oposto, das pessoas que quando deveriam estar aqui não estão, não cumprem o seu compromisso, a sua santa obrigação como crente diante de Deus. E além de como crente, como membro de uma igreja local. Porque o compromisso que você fez diante de Deus, ele é com Deus, mas ele também é com os homens. Você se comprometeu com Deus de cultuá-lo, de adorá-lo, certo? E isso você pode fazer publicamente, e não só na sua igreja local, né? Por isso, quando você viaja para uma outra cidade, você vai numa outra presbiteriana, você vai numa batista, você vai numa... Acho que só, porque as opções hoje em dia estão difíceis. Aí você vai em outro lugar, né? Porque não é... O seu compromisso de cultuar a Deus não é com a primeira igreja presbiteriana de Itabuna. Você tem um compromisso dominical de adorar a Deus. É por isso que eu digo, dou sempre a dica. Vai viajar, vai pegar um domingo, se programe e arruma uma igreja para você ir cultuar. Certo? Se não quiser ir para a igreja no domingo, programe suas férias de segunda a sábado. Lá em casa o povo já sabe. Viajou, domingo não tem choro. Vai para a igreja. A gente arruma uma para ir, entendeu? Mas vai. Mas, além desse compromisso com Deus, é também um compromisso com a igreja local. A nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é muito séria nesse sentido. Quando você se torna membro da Igreja Presbiteriana do Brasil, você faz compromissos diante da igreja. O pastor pergunta assim para você: você promete? Você fez isso? Eu sei que alguns, tem muito tempo que fizeram esse compromisso, né? Que pela graça do Senhor, fizeram ali com seus 12, né? 11, 12, 13 anos, quando fizeram pública profissão de fé, né? Ou quando foram batizados, ainda muito novos, né? Mas você faz um compromisso com a igreja local, não é? Direto ou indiretamente, de ser presente, de ser assíduo, de ser comprometido com os trabalhos. Percebe isso? Então, com muito cuidado e cautela, eu não tenho dificuldade nenhuma em dizer, sim, irmãos, que peca o crente que negligencia o culto ao Senhor no dia do Senhor. A gente tem que parar de ter medo de dizer esse negócio, irmãos. Aí ficam os pastores com medo de dizer o que tem que ser dito.
O descompromisso com o dia do Senhor e com o culto ao Senhor é um descompromisso com o próprio Deus. Não tem outro nome mais bonitinho, não. O nome é pecado mesmo. O nome é pecado mesmo. Olha onde você caiu, peça perdão ao Senhor e reafirme seu compromisso com Deus. Não, com isso eu não estou querendo dizer, sabe, que volta a fazer aqui a ressalva, né? Aquele dia lá, você não acordou bem, ou um compromisso ou outro, uma coisa, sabe, irmãos, mas a regra, de um modo geral, é que esse é o dia separado para o louvor ao Senhor, para prestar culto ao Senhor. E aí a gente entra em outras questões, né? Uma delas já tratei aqui, que está dentro da pergunta do seu Paulo Sérgio, né? Que eu vou começar por ela, né? Eu posso cultuar em casa? Eu posso cultuar em casa, né? Eu não fui para a igreja, então eu junto lá a minha família e a gente vai fazer o culto aqui em casa hoje. Pode, pensam. Tem todos os elementos de culto, maravilhoso. É igual ao culto público? Não, não é. E é esse, a história da igreja deu um nome magnífico. O nome é culto familiar ou culto doméstico. Que bênção. Você faz lá na sua casa. Aquele lá não substitui esse daqui. E o contrário também é verdadeiro, viu? Esse daqui não substitui aquele lá que é necessário que você faça, de preferência todos os dias com a sua família. Certo? Há de se fazer também essa distinção. Eu vou cultuar aqui em casa com minha família. Vai, mas só tenha na sua cabecinha aí que não é a mesma coisa, não. Não dá para você tomar a decisão, rapaz, estou meio chateado com o pastor e com a igreja, acho que eu vou ficar cultuando só aqui em casa, uns 6 meses. Não é a mesma coisa não. Você tem que cultuar. Por que não é a mesma coisa? Primeiro porque aquilo não é uma reunião solene, uma convocação solene do povo de Deus. Ali é a sua família. É a sua família. Ou é só você, ou é você e sua filha, você e seu marido. Ali não é uma convocação solene. Segundo que ali tem elementos de culto, mas não todos eles. Você vai fazer a ceia lá, só você e sua família, vai cear, vai ministrar sacramento. Tem batismo. Consegue perceber isso? Então não. E o mesmo vale, irmãos, para o famigerado, e isso aqui foi uma polêmica gigantesca, né, na época da pandemia, né, do chamado culto online. Né? O próprio nome já é um negócio esdrúxulo, né? Então, com todo respeito aos irmãos, e aqui nós temos muitos irmãos, né, que se encontram numa idade ou num tempo em que não conseguem mais vir para a igreja cultuar. Não conseguem mais vir para a igreja cultuar junto com os irmãos. Então, o que é que eles fazem, pastor? Quando eles ligam lá no canal do YouTube e ficam na frente da televisão? Eles estão acompanhando um culto que está sendo prestado aqui. E lá, ele não está prestando culto também não? Está. Mas como é o nome desse culto que ele está prestando lá? É um culto particular, ou um culto doméstico, ou um culto familiar. Consegue perceber? A distinção há de ser feita. Certo? É por isso, inclusive, que é prática de muitos pastores, de muitas igrejas, não todas, de tempos em tempos, ir lá e ministrar ceia a essas pessoas que não conseguem mais vir ao culto. Por quê? Porque aquilo lá não é culto. Não como esse aqui, inclusive com sacramentos. Certo? Inclusive, quando o sacramento é ministrado lá, ali é feito um culto também. Certo? Ali é feito um culto também. E aí tem uma polêmica teológica em relação a isso, né? Já que ali não é um culto público, e aí tem ministração da Santa Ceia, mas enfim, isso é conversa para uma outra história. Mas essa distinção precisa ser feita também, certo? Diante deste culto que nós estamos prestando ali, e que acontece, né? E dentre outros motivos, né, irmãos, você já deve ter ficado em casa, né, para assistir um culto, né? Como é que geralmente a gente assiste um culto, né? A gente está lá assistindo aquele culto, né? E aí, a gente, domingo à noite, não deu para ir. A gente coloca a roupa de ir para a igreja, não é isso? Coloca a roupa de ir para a igreja, senta na frente do sofá, não é isso? Aí o pastor diz assim, aí o presbítero aqui começa a tocar o piano. Aí você fica em silêncio, né? Porque começou o prelúdio, não é isso assim que você faz? Aí você ora, vamos ficar de pé para ler a Bíblia. Aí você fica em pé lá na sala da sua casa, abre a Bíblia, não é assim que você faz? Não, né, irmãos? A gente fica de pijama, não é não? Pega uma pipoquinha. É assim, não é? Pega uma pipoquinha, senta no sofá, bem confortável, né? Uma coberta, não é não? Se for no quarto, é deitado, um edredom bom, gostoso, cobrindo assim, ó, aí você fica lá, né? Não, é desse jeito, não é não? Foi quase uma revelação, não é? Ó, irmãos, não é culto, irmãos. É, mas não é, lembre, é.
Ali você adora. Aí, quando as pessoas ouvem, não, é culto, é como se elas estivessem ouvindo assim, eita, o pastor está dizendo que eu não adoro. Não, irmãos. Não, eu sei que você adora a Deus. Eu sei que Deus vai falar com você lá, através do sermão que você ouviu. Eu sei disso. Sabe? Você pode até ir no banheiro, pode até chorar, ninguém vai estar vendo, né? Mas não é a mesma coisa. É preciso fazer essa distinção, né, entre aquilo que é o nosso culto particular, esse momento no qual nós temos a liberdade que não temos aqui, não é? E esse momento da solenidade, não solenidade diante dos homens, diante das pessoas, né? Mas diante do próprio Deus. Olha só, para a gente concluir, tem textos que apontam para isso, né? Quando a gente fala de culto particular, logo lembramos de Mateus, capítulo 6:6, quando diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e orarás ao teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Olha só, isso aqui é culto particular, é você e Deus, é lá dentro do seu quarto, certo? É lá dentro do seu quarto. Inclusive, irmãos, por isso que a gente falou sobre, nós fizemos uma série aqui na terça-feira, né? O tema foi sobre a oração, eu esqueci o nome do tema, mas foi sobre a oração, né? E ali eu falei da distinção que a gente precisa fazer entre a oração que nós fazemos no nosso particular e a oração pública. Porque é muito comum as pessoas fizerem essa confusão, né? Quando é que é feita essa confusão? Só uma dica aí para você que de vez em quando é pedido para orar publicamente. Quando você é pedido para orar publicamente no culto, os pedidos de oração, as motivações de oração, é sempre no plural. Você está orando, representando a igreja toda. Essa oração tem que ser diferente da oração que você faz lá no seu quarto. A oração que você faz lá no seu quarto, a ideia, inclusive, é que ela seja diferente dessa aqui. Eu já disse isso aqui. É que ela seja o mais espontânea possível. Muito parecido como é com os salmos. Senhor, eu preciso dizer uma coisa aqui ao Senhor, eu não aguento mais essa situação. Aquele meu chefe, Deus, eu não aguento mais, não tenho paciência mais nenhuma com ele. Arruma um emprego novo para mim, Senhor. Me tire desse lugar. O Senhor precisa entrar com tua providência. Consegue perceber isso? Você vai fazer uma oração dessa aqui no culto público, todo mundo? Não, nem dá, não faça não, pelo amor de Deus. Suas intimidades, suas dores e lutas particulares entre você e Deus, né? Culto particular, individual, secreto, entre você e Deus. Olha só 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, tudo que você faz é culto? Tudo que você faz é culto. Mas uma coisa não exclui a outra. Uma coisa não está nem totalmente separada, tá? Mas não é a mesma coisa também, né? Olha só, é o texto de Deuteronômio, né? Dizendo como nós devemos fazer, inclusive, com os nossos filhos, né? Também ensinando e fazendo disso um culto, né? Na nossa casa, o chamado culto doméstico, né? Que é diferente, por sua vez, do culto público. Olha só, o texto base nosso, né? Do Salmo 95, versos 1 e 2, e o verso 6 diz: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Percebe? Tudo sempre no plural, coletividade, público. Saiamos ao seu encontro com ações de graças. Vinde, entoai salmos de louvor. Vinde, adoremos, prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Percebe? Essa ideia de coletividade, esse chamado público, né, cultico, né, para a adoração. O Salmo 111 aponta para a mesma coisa, né? De todo o coração renderei graças ao Senhor na companhia, olha só, dos retos e na congregação. O texto hebreu nos lembra, né, da importância de congregarmos, né? Quando diz, não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, olha só, pastoreio mútuo, né? Igreja, coletividade, quanto mais vezes que se aproxima o dia. Muito bem, para finalizar, eu digo que o culto a Deus, o culto que Deus ordenou é simples, reverente, centrado em Cristo e regulado pela palavra. Ele não foi desenhado para entreter o homem, mas para exaltar a Deus, como afirma a pergunta do breve catecismo do Westminster, de que o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E fazemos isso perfeitamente quando oramos a Deus da maneira que Ele mesmo nos ordenou. Domingo que vem nós iremos falar, queridos, sobre a distinção e a diferença que eu introduzi à aula. Iremos falar sobre a distinção entre elementos de culto, elementos escriturísticos, aquilo que nós adotamos porque faz parte da história e da tradição,
e aquilo que é circunstancial. O que pode mudar e o que não pode mudar no culto. O que nós podemos colocar e o que nós não podemos colocar no culto. Porque, mesmo dentro da nossa denominação presbiteriana, existem tantas diferenças de culto. Não é incomum, o irmão viaja, vai para outra presbiteriana em outra cidade, ou até mesmo aqui, e às vezes vem uma diferença que às vezes é natural, é normal, e às vezes é gigantesca, né? E aí, mas é a mesma igreja presbiteriana. Por que essas diferenças? É possível haver diferenças? É nossa intenção fazer com que toda a igreja presbiteriana do Brasil, ou todas as igrejas evangélicas, tenham exatamente o mesmo culto, da mesma forma, do mesmo jeito? Então a gente vai conversar sobre isso no domingo que vem. Vamos ficar de pé e vamos orar? Reverendo Tito, vem aqui orar por nós, por favor. Vamos orar. Irmãos, à noite estaremos aqui, como sempre fazemos no primeiro domingo, ceia do Senhor. Então, juntos iremos celebrar o nome de Cristo, para a glória do Senhor. E juntos nesse tempo de culto. Vamos orar? O reverendo Tito vai orar por nós. Vamos orar então. Bendito Deus e Pai, nós louvamos ao Senhor pelo privilégio de sermos chamados filhos do Senhor. E com isso, essa grande bênção, termos os nossos corações direcionados para servi-lo, para adorá-lo e fazê-lo nessa manhã, nesse ajuntamento solene, na comunhão de irmãos preciosos. Para nós é um grande deleite, para nós é uma grande satisfação. E como povo teu, nós bendizemos ao Senhor por podermos nessa manhã servi-lo por meio deste culto que foi entregue, pela mediação do nosso Senhor Jesus Cristo e pela instrumentalidade dessa igreja. E por ela nós te rogamos para que o Senhor continue sustentando-a e que seja, ó Deus, luzeiro nessa cidade, na exposição fiel da Tua Palavra, nas boas obras que glorificam o Teu santo nome, na vida de todos estes servos do Senhor que aqui têm trabalhado e servido ao Senhor. Te agradecemos também, ó Deus, pela oportunidade de relembrarmos verdades tão importantes acerca do nosso serviço ao Senhor, de como devemos fazê-lo para agradá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo, e assim, ó Deus, retornarmos para os nossos lares alimentados, abastecidos, munidos de informações tão preciosas que transformam a maneira como nós adoramos ao Senhor, como nós reverentemente nos prostramos junto ao Teu povo para adorá-lo. Que assim o seja, ó Deus, que o fruto desta aula nessa manhã seja para que as nossas vidas convirjam em verdade, em espírito, na adoração perfeita pela instrumentalidade do Senhor Jesus Cristo, que é o único que consegue, ó Deus, tornar as nossas obras, os nossos defeitos, o nosso culto como agradável e aceitável ao Senhor. E é no nome dele, ó Deus, o nosso Redentor, o nosso Mediador, que nós oramos hoje e sempre. Amém, Senhor. Bom, em paz, irmãos. Bom dia do Senhor a todos. Muito bem, irmãos. Reverendo Tito, você não quer dar uma aulinha não aqui no meu lugar? Está de férias, né? Coisa boa. Irmãos,